Diz que a pressão multiplicado pelo volume é igual ao N, que é o número de moles, o R, que é a constante universal dos gases, e a temperatura T. Então, P é a pressão, o V é o volume, o N é o número de moles, que fala, lembrando aí que cada mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, né? Então, se eu tiver 1 mol, eu tenho isso de moléculas. Se eu tiver 2 moles, se o N for 2, 2 vezes esse aqui. Esse é o número de Avogadro, né? Agora, e o R? E o T é a temperatura. E o R? Bem, o R é a constante universal dos gases, né? Aqui, para um gás monoatômico. Gás monoatômico. O R, ele pode ser dado em várias unidades. Então, se for em ATM, pressão em atmosfera, né? A constante universal dos gases é dado em ATM, a pressão. O L é o litro, volume, e aqui o mol é adimensional. E o Kelvin, K, de temperatura. Então o R, ele é feito para poder ajustar a questão de unidades, né? Porque se você olha, o volume é litro. Se o R estiver em litro, vai cortar o litro com litro. A pressão com o ATM que estiver ali. O N é o número de mol, com esse mol, mas o mol é adimensional. E a temperatura com o Kelvin embaixo. Então fica tudo adimensional de um lado e do outro, deu certinho. Agora, outra possibilidade do R é no sistema internacional. Aí é 8,31 joule por mol por Kelvin. Você falou, mas que diferença é essa aí? Pô, também é usado assim. Mas é lógico, porque nós falamos já. Aqui o que nós temos? Nós temos a pressão vezes o volume, é trabalho, é energia. Então aqui a equação dos gases ela está em unidade de energia, nesse membro e nesse também. Então, pode ser dado com a unidade de pressão, costume ser dado ATM, litro por mol por Kelvin, ou joule por mol por Kelvin. É a mesma constante universal dos gases. Aqui é energia, porque joule você pode pegar no sistema internacional, vai ter a respectiva unidade de pressão, que seria o Pascal, e aqui metro cúbico. Então, beleza? Então essa é a ideia. Vamos pegar e fazer um pequeno exemplo aí da ideia, para você ver. Vamos dizer, se você olhar aqui, se eu pegar do lado de cá, porque aqui vai surgir a questão de se eu faço uma transformação com o gás mantido a temperatura constante, ou a volume constante, ou a pressão constante. Se vamos supor, se eu mantenho a temperatura constante, isso aqui é número, isso é número, isso é, e não escapa nem entra gás, né, átomos, moléculas. Então a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Se eu reduzir o volume, apertar, diminuir o
aumento a pressão. Se eu aumentar o volume, expandir, baixa a pressão. Então a pressão ela fica proporcional ao inverso do volume. Então, se a temperatura for mantida constante, então aqui a equação de Clapeyron, eu vou ter nRT, tudo constante, e o volume vem para o denominador. O trabalho será integral de P dV. Aí eu troco o P, vamos até pôr com cor diferente. Lembrando que aqui tudo constante, temperatura constante. Então vai ficar nRT sobre V, no lugar da pressão. Aí, eu vou fazer a integral em V. A integral de 1 sobre x dx é o ln de x. Então isso aqui vai ficar porque tudo isso aqui é constante, então vai ficar aqui n RT e ln do volume, logaritmo neperiano, desde um valor inicial até um valor final. Então o trabalho realizado para ir desde o ponto I para o ponto F vai ser o N, o R e o T, que é constante, né? E o ln de V. Aí V final menos o V inicial. E a diferença de logaritmo é a razão dos logaritmandos, né? Então ln de V final menos V inicial. Aí fica final sobre inicial.